Boa tarde. Meu nome é Cristiano, sou professor também de Português e Literatura. Vamos falar hoje sobre figuras de sintaxe, tá bom? Ou também conhecida como figuras de construção. São desvios gramaticais que ocorrem nos termos de uma oração ou na estrutura de uma oração para a gente entender melhor. Tá? Até então, quando você fala de oração, você fala de oração num período simples, né? O que é oração? Oração, você tem sujeito, verbo e predicado, tá? A sintaxe, ela estuda a estrutura de uma oração. Ela estuda num contexto as classes gramaticais em relação às outras, num contexto maior. Mas nós vamos focar aqui nas nossas figuras de sintaxe. A primeira delas é a elipse. A elipse, ela consiste, tá, na omissão de um ou mais termos. Ou seja, você tem um determinado termo, por exemplo, havia muitas pessoas nas sacadas dos palácios assistindo ao enterro. Eu não preciso colocar o verbo haver, eu posso colocar somente muitas pessoas nas sacadas dos palácios assistindo ao enterro. A omissão do verbo haver é uma elipse, mas ela não afeta a estrutura porque ela está subentendida e você consegue facilmente identificar. A segunda é o zeugma. A zeugma, ela consiste na omissão de um termo já expresso. Ou seja, um exemplo, ele trouxe muitos cigarros, o outro, seus pulmões. Vamos pensar nessa oração da seguinte forma: ele trouxe muitos cigarros, o outro trouxe seus pulmões. Eu não preciso repetir o verbo trazer na segunda oração, porque já está expresso na primeira. A isso nós chamamos de zeugma. Policídeto é uma repetição exaustiva de uma mesma conjunção. Por exemplo, e foi à casa da sua tia, e foi à feira, e foi ao mercado, e foi ao banco, quando poderia falar foi à casa da sua tia, foi à feira, foi ao mercado, foi ao banco. Mas essa repetição da conjunção e foi, e foi, e foi, é que nós chamamos de polissíndeto. A outra é o assíndeto. O assíndeto consiste na ausência da conjunção, tornando a mensagem mais coerente. Se o polissíndeto você coloca, você repete a conjunção, no assíndeto você tira essa conjunção, tá? E aí você tem, por exemplo, não sopra o vento, não soprava o vento, não soprava as geadas, não ventava, não fazia frio. Eu tirei uma conjunção. Eu poderia falar, eu não soprava ventos, eu não soprava geada, eu não fazia frio e não ventava. Quando eu tiro essa conjunção e eu não altero a minha mensagem, eu vou chamar de assíndeto. Tá? Pleonasmo. O pleonasmo talvez seja a que a gente mais conhece, que é o emprego de palavras ou expressões redundantes. É o famoso subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro. Se você sai, já é para fora. Se você entra, já é para dentro. Se você sobe, já é para cima. E se você desce, já é para baixo. Um exemplo interessante é: ri meu riso, derramar meu pranto. Se você ri, já é um riso. E se você derrama lágrimas, já é um pranto. Então, você está sendo redundante. Ok? Outra, o anacoluto. O anacoluto é um pouco mais complexo,
porque é uma interrupção, quebra da estrutura da frase por um termo solto.